pai. Ele queria mostrar para os egípcios que ele era melhor que o pai, que ele era um faraó muito mais poderoso. Só que ele não tinha feito nada ainda relevante. E eu conto no livro que ele precisava de um exército para bater de frente com os hititas, que eram poderosos naquela época. E o que ele fez? O sacerdote lá dele lá falou: não, você tem que mostrar para todo mundo aqui que você é o homem, é o big guy, né? É o alpha guy. Vestiu o cara de ouro lá, saiu em Tebes, no meio-dia, o sol batendo, era o Deus Sol. Claro, era o Deus Sol convocando os egípcios para ir para frente. Bom, ele foi lá com um mega exército. Só que assim, ele capturou uns hititas no meio do caminho, passou pela Palestina, passou pela Síria, chegou lá em Kadesh, né, que é o lugar da batalha mais famosa da antiguidade. Só que ele chegou lá e os caras que ele capturou e torturou deram informação errada para ele. Disseram que o exército estava longe, os hititas estavam do outro lado, né, e não estavam. Os caras estavam chegando para bater de frente com ele. E no frigir dos ovos, a batalha é um empate, ninguém ganha. É a maior batalha da antiguidade, tá? Só que o que ele faz? Ele volta pro Egito em menos de um mês, né? Com o rabo entre as pernas, porque ele tomou um pau dos hititas lá. Ele quase morreu. Na realidade, ele teve que lutar, fisicamente, se engajar no meio da batalha, porque ele tinha os mercenários turcos, né? Que estavam em volta dele. Só sobrou eles e o faraó do Egito, porque os hititas surpreenderam o exército egípcio, né? Mas ele conseguiu escapar. Quando ele volta, ele ordena todos os artesãos do Egito, todos os artistas plásticos do Egito. Tá ele, o nosso moço aí. Ele já estava meio abatido aí. Mas ele ordena que todos escrevam placas de bronze, murais em pedra da grande vitória de Ramsés II contra os hititas. Ele criou uma realidade paralela. Total. E durante os próximos 600 anos, sei lá, 800 anos... Ia ser contada essa história. Os faraós... A história oficial do Egito proclamou a vitória do cara. E o cara não ganhou. Pra que ganhar? É só falar que ganhou. É só falar que ganhou e esculpir em todos os murais. Se tá escrito, né? Tá escrito na pedra. Quem vai duvidar da pedra? Esculpido ainda, né? E tem outra história muito interessante, se você me permitir. Por que o esculpir na pedra ficou tão poderoso? Por quê? Eu vou te contar. Quando a linguagem escrita começou a ser inventada na Mesopotâmia, você tem um contador, não tem? Tem. Você pode contar para ele que a primeira coisa que foi escrita na história da humanidade, 5.000 anos atrás, foi uma lista do contador do imperador da Mesopotâmia, dizendo o que ele tinha de grãos dentro do armazém dele, tá? Tanto grão de não sei o quê. Eu falo pro meu contador: meu amigo, a sua profissão é a mais antiga do mundo, tá? Porque tá na pedra isso. Falar que a prostituição não, é mentira. Mentira, porque... são os contadores. Mas sabe por que é mentira? Por quê? Porque tem alguém que tem... Alguém tem que ter profissão pra pagar a prostituta. Exato. Então ela não pode ser... alguém tem que ganhar dinheiro. Então não pode ser a primeira profissão. Mas ninguém tinha dinheiro, né? Quando as primeiras pedras de argila começaram a ser escritas na linguagem cuneiforme, um rei muito poderoso do sul da Mesopotâmia mandou um embaixador pro rei de Ur, que era uma cidade lá, né? Com uma pedra. E naquela época você levava presentes, você levava, né, toda sorte de quinquilharia pra dizer que você era amigo do cara, tá? Não, ele mandou uma declaração de guerra. Numa pedra? Numa pedra escrita. E o embaixador, ao invés de... Ainda tacou na cabeça do... Não. Ao invés do embaixador simplesmente declamar, né, de cabeça, ele leu o escrito. Como se o pela primeira vez na história. Isso. As palavras do imperador escritas na pedra. Aí o rei de Ur chegou e falou... Ele perguntou: qual é a resposta? O que eu devo dizer pro meu mestre? Aí o cara fala: como é que eu posso desafiar um imperador poderoso a ponto de fazer uma pedra falar? O quê? Ele achava aquilo mágico. Aquilo virou mágica. Cara, porque um conhecimento que você não detém... é o que o nosso querido Arthur Clarke diz, que tá no meu livro, aqui na abertura, bem na abertura. Alta tecnologia. A alta tecnologia, quando apresentada a alguém que não tem a menor noção, soa como mágica. Exato. O cara se rendeu sem ver o exército do imperador. Nossa, que maravilhoso. Porque ele viu a pedra falar. O Lenin ficou emocionado, pra ver. Muito. Tá? Então, o poder da tecnologia no mundo que a gente acha que é o mundo dos caras que não entendiam, os caras sabiam de coisas que a gente não tem a menor ideia. Tá? O próprio lance dos caras enterrarem os arquitetos das pirâmides para não passar. Acabamos de ver uma técnica de 5.000 anos dos caras preservarem os corpos. Estão aqui. Estão aí. Você abre a múmia, né? Acabaram de achar uma outra múmia, fizeram uma tomografia da... Não sei se você viu isso. Não.
E descobriram, porque se achava que os caras, para preservar, tiravam os órgãos internos. Eu achei que era isso. Não, Para durar mais tempo. Eles embalaram os órgãos dentro da múmia. Nossa, olha Eles que mumificaram os órgãos individualmente, colocaram dentro da múmia e preservaram. Tá? Então, o Arthur Clarke falava que boa parte das nossas histórias de ficção científica estão no nosso passado. A gente que não sabe contar as histórias e a gente que não sabe colocá-las em perspectiva do futuro. Né? Várias pessoas estão lendo o livro, estão me descrevendo e dizendo o seguinte: pô, é um livro de ficção científica, mas parece um ensaio jornalístico, porque muito do que você está falando aqui está acontecendo agora. Por exemplo? Por exemplo, o nosso surrender, né? A palavra em inglês fica muito melhor do que em português, né? A nossa rendição à tecnologia. Onde boa parte... A gente meio que baixou as armas. A gente baixou e disse o seguinte: veja, eu vou subcontratar o nosso baratinho aqui, né? Todo mundo tem. Eu vou subcontratar o meu cérebro para esse baratinho e ele vai tomar decisões. Ele vai fazer toda a parte, por exemplo. Nós viemos aqui, o trânsito de São Paulo, né? Atrasou aí 1h e pouco para chegar aqui. Aí eu fico pensando, por que eu vou querer deixar de dirigir? Eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir meu carro. Aliás, eu sempre gostei. Era o sonho da minha geração, você poder tirar a carta e sair dirigindo, verdade. Né? Era a gente forma... não esperava... O dia do aniversário para poder fazer, né? Ô, Leni, dá uma levantadinha no ar-condicionado um pouquinho mais. Vou dar. Tá, valeu. Então, eu vim pensando isso, né? Que tira a vontade até de dirigir. Não, o que você vai fazer se você não puder dirigir? Se a sua agência no mundo for reduzida a nada, né? Eu vi um filme que as pessoas estranhavam quando chega um carro. Na época de vocês dirigiam carro. Ué. Como assim? Porque é uma coisa perigosa se for pensar lá no futuro, que é tudo automatizado e não sei nada. Cara, assim, cada pessoa tinha o controle você não imagina a reação de uma tonelada. Você imagina a reação dos meus filhos vendo, quando vieram pro Brasil um dia, ver um telefone fixo. Ah, para. Eu não tinha telefone fixo. Não, nunca tinha visto. Aí olharam pra aquilo e falaram: vocês usavam isso aqui? Porque é um negócio desse tamanho, com um troço desse tamanho. Ainda de escala. De escala, analógico, né? Então, veja, 100 anos atrás, o mundo analógico, que é um mundo natural... É o mundo natural. O mundo biológico e o mundo natural que está aqui fora, ele é todo analógico, tá? Essa história, alguns físicos, um físico muito famoso, o John Wheeler, escreveu um paper chamado o It from Bit, que é o ser vindo do bit, né? O bit dos computadores. E ele é um físico, nossa, renomado, um cara, eu admiro profundamente. Foi professor do Richard Feynman, que é talvez o maior físico da história americana do século passado, que estava no Projeto Manhattan, né? E ele tá errado. O bit não apareceu antes do it. O it somos nós, tá? Ele coloca como? Ele acha que o bit, que a gente fala 1 ou 0, é a origem do universo. Sério? E na realidade é um absurdo. Eu escrevi uma resposta a esse artigo chamado o bit from it. Tá. Que é, nós criamos o bit. A lógica binária,